Bom, vamos juntos meditar na palavra de Deus, vamos deixar que o Senhor fale ao nosso coração, a mensagem, o alimento, a porção para esta nossa quarta-feira, que seria o nosso culto presencial, mas está sendo o nosso culto no lar. Louvo a Deus por você estar conosco, ouvindo a mensagem, a palavra de Deus, que essa palavra possa te fazer muito bem nesta noite, em nome de Jesus. Então, abra sua Bíblia lá na Epístola a Tito, capítulo de número 1, epístola escrita pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito. Nós vamos ler do verso 1 até o término deste capítulo, verso de número 16, que diz assim, se você já achou, vou ajudar você. Tito está depois de 2 Timóteo, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um de seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não dê atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Somente até aí, feche os seus olhos, não a sua Bíblia. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, Tua palavra foi lida, agora a Sua palavra será pregada com fidelidade. Abençoa, Senhor Deus, essa mensagem, que essa palavra possa falar ao nosso coração, unge os meus lábios com poder e autoridade, pois sem a sua unção serão meras palavras. Mas também unge os ouvidos, ó Deus, do meu irmão, da minha irmã, deste ouvinte que nos ouve, para que a palavra possa penetrar no seu coração,
possa encontrar terra fértil e possa crescer e multiplicar. Assim oro e assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós estamos toda quarta-feira, bem antes desta pandemia do Covid-19, do coronavírus, nós estamos estudando a Epístola de Tito, e eu achei por bem nós darmos continuidade a esse estudo, porque eu creio, meus irmãos, que isso é muito saudável. Quando nós entendemos um livro por inteiro, nós entendemos uma carta ou uma epístola por inteiro, isso traz saúde espiritual. Nós não abandonamos o texto, não é uma pregação diferente a cada culto, mas é uma sequência no qual você vai entender todo o contexto, vai entender toda a história, todo o acontecimento, e eu creio que esta é uma forma muito boa de nós estarmos expondo a palavra de Deus. Bom, eu queria então compartilhar com você uma breve síntese, de tudo que nós já falamos. O resumo dessa carta seria: primeiro, Paulo está incentivando a Tito a completar toda a organização das igrejas ali da ilha de Creta. Também Paulo está dizendo a Tito: olha, você precisa, Tito, confrontar os falsos profetas, os falsos mestres dessa região, e também instruir aos crentes verdadeiros a sã doutrina, a crescerem na palavra do Senhor, na conduta cristã apropriada. Então, eu queria que você relembrasse agora, e eu quero voltar um pouquinho em tudo que nós já falamos, para nós não perdermos o fio da meada, para que você possa não só relembrar, mas também nós darmos continuidade a esta série de mensagens. Bom, nós já vimos as saudações de Paulo, nós já vimos a sua apresentação. Ele, do verso 1 ao verso de número 4, nós vemos Paulo se identificando e explicando sobre o seu ministério, ele dizendo que ele é um servo de Deus, que ele é alguém que trabalha para Deus, dizendo que ele era um escravo do Senhor, alguém que pertence a Deus. Já vimos Paulo dizendo que ele também é um apóstolo de Deus, ou seja, alguém enviado por Deus, sendo autorizado de forma oficial por Cristo. Já vimos ele mesmo dizendo que ele escreveu esta carta ao seu filho da fé chamado Tito. Tito, então, é o destinatário desta carta. E já vimos, irmãos, Paulo também falando aqui do seu objetivo: levar os eleitos da fé ao conhecimento da verdade, para que eles desenvolvessem uma vida piedosa, para que eles pudessem, no final, alcançar a esperança da vida eterna. Então, nós já falamos sobre isso. O objetivo que Paulo está escrevendo essa carta é um objetivo maior. E, meus irmãos, nós falávamos sobre isso também na última mensagem, quarta-feira, que a verdadeira fé, ela unida com o conhecimento da verdade e trazendo uma vida piedosa para nós, ela irá nos levar à esperança da vida eterna. Queria te dizer que nós, como cristãos, nós, como crentes em Cristo Jesus, a nossa esperança, irmãos, não está neste mundo. Nós, pela fé, pelo conhecimento da verdade em Cristo Jesus e pela uma vida piedosa, nós vivemos, irmãos, em prol a vida eterna. Nós trabalhamos, nós ansiamos, nós desejamos a vida eterna, pois nós acreditamos pela fé na vida eterna. É essa a nossa esperança que nos move. Você sabe que alguém um dia me perguntou: pastor, por que o senhor é crente? Por que o senhor segue a fé?
eu disse, olha, a minha esperança é a vida eterna. A minha esperança é um dia estar junto com o meu Senhor. E por essa esperança, irmãos, da vida eterna, é que nós nos movemos, nós trabalhamos, porque é a promessa que o Senhor deixou para nós. É a promessa verdadeira que um dia, irmãos, nós também iríamos estar com Ele. Que um dia também, irmãos, nós estaríamos juntos na pátria celestial. Eu queria que você abrisse aqui a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Vejam as palavras de Jesus, como essas palavras nos dão a verdadeira esperança da vida eterna. Evangelho de João, capítulo de número 6, o verso para nós é o verso aqui de número 39, que diz assim: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, sem a promessa da ressurreição, não há sentido no cristianismo. O próprio Jesus disse, olha, eu ressuscitarei vocês no último dia. Ele está nos dando uma esperança eterna, que nós não ficaremos na morte, mas assim como Ele ressuscitou, nós também, irmãos, iremos ressuscitar. Que promessa grandiosa, que promessa maravilhosa. Meus irmãos, sem esta promessa, o cristianismo ele estava morto. Não haveria esperança se Cristo não nos deixa a promessa da vida eterna. Não há sentido no cristianismo sem a ressurreição. Paulo vai falar sobre isso. Eu queria que você fosse em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo agora para nós é o capítulo de número 15. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer nas suas palavras tão bem escritas, inspiradas pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 12, vai dizer assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitaram, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitaram, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês que têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Meus irmãos, a nossa esperança não está nesta terra, a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança, irmãos, está na promessa feita por Jesus Cristo, que Ele iria nos ressuscitar, a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. E eu posso ouvir um glória a Deus aí na sua casa, posso ouvir um amém, de você saber, de você entender que
A esperança da vida eterna é o de melhor que Cristo nos deixou. É o que temos, irmãos, para vivermos por esta promessa. Se Deus não quisesse nos dar mais nada, Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu a nossa salvação. Por isso, sejamos gratos ao Senhor. Paulo, ele garante isso, irmãos, na carta que ele está escrevendo a Tito. Eu não sei se você percebe ele falando que a promessa da vida eterna é a promessa que vem de Deus. De um Deus, meus irmãos, que não pode mentir. De um Deus que é fiel. E quando Deus fala sobre esta promessa da vida eterna, Ele não pode mentir. Ele está validando, porque, olha o que diz lá em Tito, capítulo número 1, volte aí na sua Bíblia. Paulo garante isso, falando que a promessa vinha de Deus que não pode mentir. Verso 12 vai dizer assim: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Esta, irmãos, é uma afirmação em total confiabilidade de Deus, que Deus, irmãos, Ele não quebra as suas promessas. Deus prometeu isto antes de tudo, prometeu a nós a esperança da vida eterna, e é uma promessa, irmãos, selada pela palavra do Senhor, uma promessa que jamais será quebrada por Deus, porque Deus não pode mentir, porque Deus cumpre a sua palavra, Ele não quebra as suas promessas. Eu queria que você voltasse comigo, agora, aqui no livro de Números, capítulo número 23, quando Paulo está falando sobre isso, que Deus que não mente, prometeu antes dos tempos eternos, ele vai estar falando aqui da total confiabilidade de Deus, que não pode quebrar suas promessas. Números, capítulo número 23, o verso aqui é o verso de número 19, que vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixará de agir? Acaso promete e deixará de cumprir? Meus irmãos, aquilo que Deus prometeu, a esperança da vida eterna, Ele é fiel para cumprir na minha vida, para cumprir na sua vida. Deus é fiel. Mas nós já vimos também, irmãos, uma outra orientação, uma outra instrução do apóstolo Paulo a Tito, para que Tito pudesse colocar em ordem as igrejas ali na ilha de Creta, e nós falamos sobre isso na quarta-feira passada, sobre a organização da igreja espiritual, muito maior do que organizar uma igreja física, é nós organizarmos uma igreja espiritual, é nós ensinarmos o povo a cultuar a Deus, é nós ensinarmos o povo a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, é nós ensinarmos o povo a abandonar os ídolos do coração, abandonar os seus pecados, é nós ensinarmos o povo a verdadeira adoração, e nós tratamos sobre isso na última quarta-feira, e aqui nós paramos. Mas agora, irmãos, Paulo ainda vai dar continuidade à sua segunda e terceira instrução a este jovem chamado Tito, a partir do verso de número 5, você pode voltar comigo lá em Tito, deixa eu voltar aqui na minha Bíblia, a partir do verso de número 5, ele vai dizer para nós, deixa eu chegar aqui, a partir do verso de número 5, eu quero ler com você, só a parte B aqui, vou ler todo o verso de número 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu o
instruir. Quarta-feira passada nós falávamos sobre esta primeira missão menor de Tito, de organizar as igrejas ali na ilha de Creta. Mas Paulo continua ainda no verso de número 5, e do verso de número 5 até o capítulo de número 3, você vai ver Paulo instruindo sempre a Tito, referente a outras atribuições. Mas agora Paulo vai dizer: olha, Tito, você também ficou aí em Creta para que você pudesse constituir presbíteros, para que você pudesse realizar conforme eu estou lhe instruindo, para que você escolhesse homens qualificados, para que você também pudesse fazer oposição a falsos mestres, a falsos ensinadores da palavra. Interessante, irmãos, que Paulo agora vai começar a dizer a Tito quais seriam as qualificações desses presbíteros, desses bispos, quais as qualificações adequadas para que esses homens pudessem estar realizando a obra de Deus. Especialmente ele vai falar aos presbíteros, aos bispos. Os presbíteros, irmãos, eram homens encarregados do cuidado geral com a igreja. E você vai perceber muito bem que eles deveriam possuir certas qualificações para isso. Deveriam ser homens que realmente tivessem as qualificações necessárias. E se você voltar ao texto, eu quero que você volte comigo aqui em Tito, capítulo de número 1, o verso de número 6, ele vai começar falando sobre essas qualificações. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado a vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina, de refutar os que se opõem a ela. Interessante, irmãos, que a gente vê aqui uma mudança do verso 6 para o verso 7. Paulo está falando dos presbíteros, no verso 7 ele fala sobre bispos, mas é uma mudança casual aqui, porque Paulo entendia a mesma qualificação entre presbíteros e bispos. Se você for comigo aqui em Atos, capítulo de número 20, você verá que o que Paulo está dizendo aqui era somente uma mudança casual da nomenclatura. Atos, capítulo de número 20, vamos aqui comigo. O verso 6 e verso 7 mostra que ele entendia os dois termos como se referindo ao mesmo ofício. Vamos ver isso em Atos, capítulo de número 20. Olha o que diz aqui o verso de número 27, o verso de número 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Agora pula comigo para o verso de número 28. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Veja, primeiro ele chama os presbíteros, e depois ele está dizendo, olha, que vocês sejam os bispos deste rebanho. Ou seja, as mesmas pessoas sendo chamadas de presbíteros e chamadas também de bispos. Interessante isso, não? Mas Paulo, ele vai estar dizendo lá em Tito, esses homens, eles precisam ter qualificações necessárias para fazer a obra de Deus. Primeiro, Tito, eles precisam ser irrepreensíveis.
precisam ser homens que mantêm a fidelidade conjugal, marido de uma só mulher. Não ser homens, Tito, dados à bebida, dados a muito vinho. Precisam ter filhos crentes, ter filhos submissos ao Senhor, submissos à palavra, não ser orgulhosos, não ser briguentos, serem homens que tenham domínio próprio, não ser esquentadinhos, não ser como palito de fósforo, não serem homens violentos, não serem homens dados ao lucro, ávidos pelo lucro desonesto. Interessante que Paulo está dizendo que ninguém deveria liderar a igreja pela oportunidade de ganhar dinheiro. Esta não é uma obra para alguém ganhar dinheiro, não é uma obra para alguém se enriquecer, não é uma obra para alguém formar império. Tito, esses homens, eles não podem ser ávidos pelo lucro desonesto. Eles não podem ter essa sede de poder no coração. Eles devem ser hospitaleiros, serem bons amigos, ser sensatos, serem justos, serem homens consagrados ao Senhor, serem homens que buscam a santificação, serem homens que possam ser capazes de pregarem a sã doutrina, de ensinarem a palavra de Deus, serem homens que possam refutar as heresias, que possam defender a sã doutrina. Interessante, irmãos, que duas tarefas aqui, especialmente, Paulo está dizendo que ele deveria ensinar a esses presbíteros, a esses bispos, ensinar a sã doutrina e refutar os erros que estavam permeando, que estavam chegando dentro da igreja dos cretenses. E aí Paulo, ele vai chegar à sua terceira instrução para o seu filho na fé, chamado Tito. Como, então, ele deveria agir e lidar com os falsos mestres, com aqueles que não tinham nenhuma dessas qualificações, já expostas por Paulo, e como Tito deveria lidar com todos eles. Eu queria que você voltasse ao texto, capítulo 1, versos de número 10 a versos de número 16, Tito, capítulo de número 1, do verso 10 ao verso de número 16, vai nos dizer assim: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um de seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendam-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito, irmãos, deveria confrontar, deveria corrigir os erros desses falsos mestres. Tito deveria enquadrar esses falsos mestres, esses falsos ensinadores, porque eles não estavam ensinando a verdade da palavra, eles não estavam ensinando a sã doutrina. Paulo vai dizer insubordinados, faladores, glutões, homens desonestos. Os ensinos deles não estavam de acordo com a sã doutrina, não estava de acordo com a doutrina dos apóstolos. E Paulo está dizendo: Tito, repreenda severamente, para que eles possam ser sadios na fé, para que eles possam trazer o alimento de verdade, o alimento espiritual, o verdadeiro leite,
que eles possam ser homens de verdade. Tito, não dê atenção às lendas judaicas, não dê atenção às heresias que eles estão proclamando, pois eles rejeitam a verdade. Paulo está dizendo: olha, Tito, tudo isso aparenta sabedoria, tudo isso aparenta conhecimento elevado de Deus, mas meu filho, Tito, isso não passa de um grande engodo, isso não passa de uma grande mentira. O que eles estão fazendo é pervertendo a sã doutrina, não passa de um engodo, Tito. Eles estão aí para fazer tudo contra a palavra de Deus. E aqui, irmãos, então, no verso de número 16, Paulo então vai desnudar o caráter desses homens. Paulo então vai falar sobre a idoneidade desses homens. Eu queria que você voltasse comigo em Tito, agora o verso de número 16, vamos ler, por favor. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Sabe o que Paulo está dizendo a Tito? Tito, é dessa estirpe de homens que está dentro da igreja. São esses homens, Tito, desqualificados, detestáveis, desobedientes, que estão dentro da igreja dos cretenses. Meus irmãos, como uma carta escrita provavelmente há 62 ou 64 anos depois de Cristo pode ser tão atual para os dias que nós vivemos, tão atual para o nosso século, tão atual para as nossas igrejas? E aqui está a nossa aplicação. Paulo está instruindo ao seu filho na fé, Tito, para que ele pudesse recrutar homens com qualidades bíblicas, para que esses homens viessem a cuidar do rebanho de Jesus Cristo, o qual ele comprou com o seu sangue, rebanho comprado por preço de sangue. Como esta carta também não só foi uma carta atual para o público da época, para os cretenses, mas como esta carta ela é tão atual para o público da nossa época. Como existem, irmãos, presbíteros, pastores e bispos que não se preocupam em levar o rebanho à verdadeira fé, ao conhecimento da verdade, da sã doutrina, a levar o rebanho a viver uma vida piedosa. Quantos são os homens que não levam ao povo a esperança da vida eterna, mas estão alimentando ao rebanho, ao povo, a esperança deste mundo, a esperança dessa terra, porque eles têm que ter, eles têm que ser, e se eles não tiverem, se eles não forem alguém, estão em pecado, é o demônio, mas não levam o povo à esperança da vida eterna. Homens que não são irrepreensíveis, homens que não têm fidelidade conjugal no seu casamento, homens pegos em adultério, homens que seus filhos não são submissos. Quantos desses homens, os filhos, nem na igreja estão, não servem ao Senhor, estão longe da palavra, homens dados a muita bebida. Eu lembro de uma irmã que foi viajar
com um casal de pastores. E a irmã ficou horrorizada de ver tanta bebida que eles bebiam, a ponto de ficar embriagados. Mas quando estavam eles lá sozinhos nessa viagem, ela pode ver quanto eles eram dados à bebida. Homens orgulhosos, homens que não erram, homens que estão sempre certos, homens que sequer pedem perdão ao povo, homens injustos, homens que não têm domínio próprio, esquentados, como o palito de fósforo que você risca, ele acende. Homens e irmãos que não se preocupam em pregar a sã doutrina, ensinar a verdade da palavra. Homens que querem tirar a gordura das ovelhas. Homens que não só querem tosquiar a ovelha, mas querem ferir as ovelhas, tirando o seu couro. Homens, irmãos, fazendo fábulas, campanhas que não existem na Bíblia. É campanha do sal grosso, é campanha da rosa ungida, é campanha do palito de fósforo, é campanha do pedaço da camisa de alguém. Homens que querem a gordura do rebanho, mas homens que não estão pregando a sã doutrina. Meus irmãos, e eu quero concluir essa mensagem com você neste dia, dizendo que eu louvo a Deus pela nossa denominação, Aliança das Igrejas Cristãs de Nova Vida, pois é uma denominação, irmãos, segura, é uma denominação equilibrada, é uma denominação honrada. Eu agradeço a Deus e louvo a Deus pelo nosso bispo primaz, o bispo Walter Macalister. Agradeço e louvo a Deus pelo colégio de bispos, homens, irmãos, da palavra, homens que seguem a Cristo de verdade, homens que seguem a sã doutrina. Eu louvo a Deus, irmãos, pela nossa igreja local, pelo cuidado, pelo zelo com você, a preocupação com a sua família, o cuidado, o amparo, o carinho para cada ovelha do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, pelo alimento sadio que vem deste púlpito, pela escola bíblica dominical, pela área de ensino desta igreja, pela igreja de gente pequena, pelos professores, pelas professoras, pelos professores da escola bíblica, pelos pregadores, pelos diáconos, pelos ministros, que pregam a palavra do Senhor com fidelidade. Eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, pelos pastores amigos das igrejas co-irmãs, como a igreja da freguesia, o pastor Roberto, o pastor Leandro, o pastor Felipe. Eu louvo pelo pastor André da Taquara, pelo pastor Laerte de Curicica, pelo pastor John da Catedral, pelo pastor Marcelo Maia. Eu louvo a Deus por pastores que são íntegros, que são honestos, que vivem em prol alimentar o rebanho de Jesus Cristo. Queridos, eu estou há mais de 20 anos nesta denominação e tenho visto e provado como é uma denominação segura. Não somos a igreja do eu sozinho, não somos uma ilha, e como isso nos traz segurança, como isso nos traz amparo de estarmos debaixo de uma denominação, de uma cobertura espiritual. Interessante, irmãos, que você não vê
a Nova Vida abrindo várias igrejas. Não abrimos várias portinhas, não abrimos várias igrejas em vários bairros, porque entendemos, irmãos, que devemos levar a sério a obra de Deus. Precisamos de homens qualificados, ordenar um homem para o ministério, ordenar um homem para cuidar das ovelhas, do rebanho, que Cristo comprou com o seu sangue. Você não vê a Nova Vida ordenando muitos homens, mas você vê quando ela ordena, esse homem já foi testado, esse homem já foi provado, este homem já passou pelo cunho, já comeu 1 quilo de sal, e agora ele pode dar andamento para guiar o rebanho do Senhor. Coronavírus, irmãos, não irá nos destruir. Coronavírus ou Covid-19 não irá nos derrotar. Por quê? Porque esta igreja, ela está firmada e edificada na palavra do Senhor. No final de tudo isso, irmãos, nós estaremos mais fortalecidos como igreja desta tempestade. Há muitas igrejas que estão sendo apuradas pelo fogo, e olha, muitas não irão resistir. Mas eu creio, irmãos, que a nossa igreja, ela está edificada na palavra do Senhor. Eu queria, para nós quase terminarmos, se você fosse comigo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a nossa igreja, a nossa denominação, ela está firmada na palavra. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso 18, diz assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencer. Você crê nisso? Eu creio que a nossa igreja, ela está edificada na palavra, está edificada em Jesus Cristo, na promessa. Eu creio, irmãos, que nós, sim, somos uma igreja verdadeira de Jesus Cristo, uma igreja que prega o genuíno Evangelho, uma igreja que estuda, uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que cuida do rebanho. Eu queria, então, neste dia, orar com você, orar pela nossa igreja, orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelos pastores, orar pelos bispos, orar pelo povo de Deus, orar pelos diáconos, pelos ministros, pelas instrutoras, pelos professores, pelos trabalhadores da igreja, os que fazem cantina, orar pelo povo de Deus. Então, vamos fazer isso? Vamos unir a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus? Então, feche seus olhos, curva essa cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço por estar numa igreja segura, uma igreja sim que tem suas falhas, uma igreja que também vive na dependência do Senhor, e precisamos viver na dependência do Senhor em todo o tempo, mas uma igreja que tem a cada dia ser mais parecida com Jesus Cristo. Senhor, eu oro pelos pastores, pelos bispos, pelos diáconos, pelos ministros. Eu oro, Deus, por cada trabalhador da sua igreja.
Eu oro, Deus, por cada membro desta igreja. Eu oro, Deus, por cada pessoa que participa deste culto. Eu oro, Deus, muito obrigado, eu te agradeço por essa denominação. Obrigado pela vida do bispo Walter Macalister. Obrigado, Deus, pelos bispos. Obrigado, Deus, por cada pastor, de cada igreja co-irmã. Eu oro, Deus, te agradeço pela palavra que chega ao nosso coração, pelo alimento sadio. Eu oro, Deus, por vidas que o Senhor está enviando para serem salvas neste lugar. Eu te louvo e te agradeço, Deus, pelo cuidado com cada alma, com cada família. Meu Deus, cuida de cada um de nós, protege-nos, Senhor, guarda-nos em meio a essa tempestade que estamos vivendo. Como diz a tua palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E nós somos a igreja de Jesus Cristo, coluna e baluarte de toda a verdade. Eu te peço, Deus, que o Senhor cuide de nós e continue nos fazendo muito bem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, breves considerações. Nós ainda estamos nessa reclusão, estamos aí seguindo as determinações das autoridades. Então também nós não estamos fazendo culto público nesses próximos dias. Vamos seguir aí o decreto das autoridades. Mas lembre-se da igreja. Vira-se o mês, começa tudo de novo, começam as contas não param de chegar. Não foi cancelada a energia elétrica, não foi cancelada a água, pelo contrário, chegam as faturas. Daqui a pouquinho nós vamos pagar o aluguel. Só de aluguel nós pagamos R$2.500. Você sabe que eu mandava uma mensagem para o proprietário falando como está aqui no Brasil. Ele não mora aqui no Brasil, ele mora no exterior, e ele não falou nada, né? Ele deu como alguém de João sem braço, né? Eu creio que será difícil a redução do aluguel, mas talvez iremos tentar. Mas vai ser de acordo com a sua fidelidade, vai ser de acordo com o seu carinho, com a sua amizade com a igreja. Temos, irmãos, muita coisa a ser paga este mês querido. Luz, água, impostos, vamos pagar nosso IPTU. Que Deus, irmãos, nos dê condições. Deus dê condição a você, de você também pagar as suas contas, de você trazer o pão de cada dia para a sua mesa. Isso é bênção, isso é dádiva de Deus. Mas se você se alegra em pagar as suas contas, não se esqueça da casa do Senhor. A casa do Senhor, ela vive porque Deus é o dono da igreja, mas Deus também é dono da sua vida. E não se esqueça de honrar a Deus nesse momento tão difícil. Faça a sua parte e Deus já está fazendo ali. Também quero lembrar a você da nossa campanha dos alimentos. Se você puder doar um alimento, eu estarei indo agora na casa de uma irmã buscar os donativos. Daqui a pouquinho estarei lá passando. Essa semana, o irmão esteve aqui na igreja, também doou em espécie para nós comprarmos os donativos, os alimentos. Eu estarei indo ao mercado fazer essas compras. Então vamos ter aí algumas cestas básicas. Então você pode nos ajudar, não irá lhe faltar nada, tenha certeza disso. Aprendi, irmãos, que o abençoador sempre será mais abençoado. Então, lembre-se do necessitado, que sejamos, irmãos, uma igreja samaritana, uma igreja que cuida também dos outros. Primeiro os da família da fé e depois aqueles que Deus nos enviar para ajudar. Então, tenha uma boa semana. Até o próximo domingo, a nossa próxima mensagem. Que Deus possa lhe guardar, lhe proteger. Louve a Deus, porque até aqui nenhum mal chegou à sua casa. Seja grato ao Senhor. Seja grato a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja. Amém.